Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da São Martinho S.A. para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre da safra 19/20. Agora gostaria de passar a palavra ao Sr. Felipe Vicchiato, que iniciará a conferência. Obrigada. Boa tarde a todos. Obrigado pela participação no nosso conference call relativo ao segundo trimestre da safra 19/20. Eu vou iniciar a apresentação aqui detalhando um pouco a agenda dos temas que eu gostaria de tratar na página 3. Inicialmente com os destaques financeiros, como está a performance da safra até o momento. Destaques operacionais, seguido pelos destaques financeiros do trimestre. Endividamento da companhia, encerrado agora em setembro, posição de hedge e o volume de investimentos que a gente pretende fazer nessa safra, em linha aí em relação a investimentos operacionais e investimentos em melhoria operacional e outros projetos que a gente tem aqui de crescimento. Bem, na página 4, a gente tem a performance da safra, até o encerramento agora de setembro, o volume de cana processada somou 18,9 milhões de toneladas, 2,7% acima do ano anterior. Cana própria subiu 3%, cana de terceiros 1,5%. O destaque aqui para o acumulado do ano foi a melhora da produtividade do canavial, saindo de 75 toneladas por hectare para 85 toneladas por hectare, 13% acima, uma recuperação importante aí, voltando a São Martinho aí para que ela conseguia entregar nos anos passados de produtividade. O ATR médio caiu 3,8%, dado que no ano passado a base era muito alta porque foi um ano bastante seco. Então, na combinação aqui de maior produtividade e menor ATR, a gente tem mais ou menos 8% aí de crescimento quando você soma esse TPH. A produção de açúcar até o encerramento de setembro estava 6% acima do ano passado. O ano passado, como foi uma safra mais curta, a gente conseguiu, em algumas semanas da safra, reduzir um pouco a moagem, porque você tinha menos cana, e com essa redução de moagem, a gente conseguiu, na época, fazer um pouco mais de etanol do que açúcar, porque a fábrica não estava cheia. Como a fábrica ficou cheia, principalmente agora nesse último trimestre, a gente acabou produzindo um pouco mais de açúcar em relação à safra passada. Até o encerramento da safra, que deve acontecer agora na primeira ou segunda semana de dezembro, a gente já deve estar fechando com um mix aí, um pouco mais alcooleiro em relação ao que a gente está vendo agora, mas ainda assim a produção de açúcar vai ser um pouco maior do que foi na safra passada, mesmo porque eu tenho um guidance de moagem maior do que no ano passado. Indo para a página 5, os destaques financeiros do trimestre, a receita líquida cresceu 19,7%, saindo de 643 milhões para 670 milhões de reais. O EBITDA ajustado cresceu 22%, chegando em 387 milhões de reais. Basicamente, a melhora do EBITDA e da receita está diretamente relacionada à melhora de preço médio de etanol no trimestre, em relação ao mesmo período anterior, e um maior volume exportado de açúcar na comparação tri contra tri, apesar de um preço médio de açúcar estar 1,3% inferior ao ano passado. Nesse trimestre, a gente exportou uma parcela relevante do etanol, 88 mil metros cúbicos, numa janela que a gente encontrou que tinha um pouco mais de margem do que no mercado interno. Quando você exclui o efeito das despesas comerciais no preço do produto, na comparação tri contra tri, o crescimento de preço médio de etanol sairia de 1.734 no tri passado para um crescimento aí de 11% a mais e não 14% a mais, conforme a gente destaca aqui no slide 5, na parte de etanol. A gente não espera que essas exportações continuem nos próximos 2 trimestres. O volume remanescente de etanol que a gente tem vai ser para atender o mercado doméstico, que está bastante forte. Ontem saiu um dado sobre o consumo de hidratado de anidro no mercado, crescimento aí da ordem, na combinação dos dois, de mais de 6%,
o hidratado subindo 2 dígitos. Então a gente vê a demanda de etanol bastante grande no mercado local e a companhia deve estar abastecendo o mercado com a produção própria nos próximos 2 trimestres. No lado de cogeração, o nosso preço médio foi 14% inferior ao ano anterior, basicamente por conta do preço de mercado spot, que foi quase metade do preço do ano anterior. Apesar de eu ter um volume pequeno de spot, né, a gente acaba sofrendo aí dentro do preço médio. No EBIT ajustado, dando sequência aqui nos destaques financeiros, ele cresceu 35%, a gente volta aí para uma margem EBIT acima de 20%. Lucro líquido antes de efeito de FRS saindo de 58 para 92 milhões de reais, um crescimento de 58%. O efeito de FRS nesse trimestre foi 30,8 milhões de reais. Basicamente aqui, o fato da São Martinho ter um volume grande de cana própria, quando você traz a valor presente, isso acaba prejudicando os resultados dos primeiros trimestres. A tendência é que nos próximos 2 trimestres esse impacto seja bem menor ou até reverta uma parte. Mas, enfim, estamos trabalhando aqui com auditoria e contabilidade para ver como a gente trata esse tema. Mas, de novo, não é um tema que tem nenhum efeito no fluxo de caixa, então a gente não dá tanta atenção para detalhar na carta financeira. Depois, quem tiver curiosidade e quiser entender um pouco mais o cálculo, a gente está à disposição aqui para estar explicando. O lucro caixa da empresa sai de 64 milhões para 116 milhões de reais, 80% acima do ano passado. Nesse TRI, teve, além do efeito do FRS, teve o efeito da ordem de 9 milhões de reais da marcação ao mercado do ativo biológico, que geralmente no segundo e no terceiro trimestre você tem marcação ao mercado negativa do ativo biológico, uma vez que a colheita está acontecendo. No primeiro trimestre foi uma marcação positiva, foi 9 milhões de reais positivo o ativo biológico. O acumulado do ano, essa marcação está praticamente 0 a 0. No terceiro TRI deve ter um número negativo e o quarto TRI um número positivo, de modo que você tem aí para o ano um impacto muito pequeno ou quase nada da marcação ao mercado de ativo biológico. Bem, indo para o próximo slide, na página 6, a gente tem o endividamento da empresa. A gente encerrou em setembro com 3,1 bilhões de reais de endividamento líquido, ou 30% acima da data de 31 de março de 2019. O caixa da companhia somava 1,4 bilhão de reais e a dívida bruta 4,5 bilhões de reais. O crescimento da dívida líquida na comparação março 19 com setembro 19 está diretamente relacionada ao investimento de capital de giro que a companhia tem nesse período, dado o volume de estoques de açúcar e etanol que a gente tem atualmente, que soma alguma coisa próxima a 1,5 bilhão de reais a valor de mercado. E o valor contábil disso obviamente é menor, alguma coisa próxima a 600 milhões de reais. Além disso, teve um capex de expansão e melhoria, 100 milhões de reais, e a variação cambial no período, o dólar saiu de 3,90 para 4,15. A gente tem uma parcela da dívida em moeda estrangeira, 34%, e isso impacta a variação cambial de longo prazo da empresa. O cronograma da dívida, a gente tem aí um prazo médio quase próximo a 4 anos, com caixa de 1,4 bilhão de reais, basicamente paga 2 ou 3 anos da dívida. Recentemente a gente anunciou para o mercado um upgrade no nosso rating. A São Martinho é uma das 10 empresas brasileiras com investment grade, então é um bastante orgulho nosso da São Martinho ter esse rating como uma das poucas empresas brasileiras. Eu acho que é um reconhecimento da resiliência da companhia, mesmo em baixa de ciclo de preço de açúcar e de etanol, uma contínua geração de caixa e um perfil de dívida super adequado aí, sem ter nenhum tipo de problema de liquidez. No próximo slide, na página 7, a gente tem a posição de hedge encerrada aí em setembro. Para a safra 19, 20, 20, 21, nós já tínhamos uma parte do açúcar já realizado. A 19 e 20, 87% do volume remanescente de cana própria já estava fixado a um preço de R$ 1.208 por tonelada, numa combinação aí de preço de açúcar a 3,54 e dólar acima de 4.
R$ 4,00. Para a safra 2021, nós em setembro tínhamos próximo a 200 mil toneladas de açúcar fixada a um preço de R$ 1.246 por tonelada, com um preço de açúcar a 13,60 e um preço de dólar a 4,15. De setembro até hoje, a gente já evoluiu nessas fixações, o mercado deu algumas oportunidades aí nas últimas semanas, e a gente está crescendo aí pelo menos mais 100 mil toneladas até agora, com um preço médio muito parecido ao que nós temos aí até o momento, próximo a R$ 1.250 por tonelada. A gente não espera que a razão pela qual o São Martinho acelerou um pouco o RED, né, e 300 mil toneladas significa alguma coisa próxima a 40% a 50% da exposição do próximo ano, depende aí qual que vai ser o mix de açúcar, porque a gente não acredita que o preço de açúcar tenha muito espaço para subir rapidamente, principalmente nas telas agora de maio 20. Então a gente acelerou as fixações. Se o Centro-Sul na safra 2021 continuar com um mix mais etanol, assim como está sendo nessa safra e foi na safra passada, aí a gente entende que mais para o final da próxima safra os preços de açúcar podem se recuperar, mas a gente obviamente tem que depender de qual que vai ser a produção de açúcar no hemisfério norte. Mas por hora a gente optou por fixar aí quase 40%, 30% a 40% da cana própria. Quando você olha do ponto de vista de exposição de ATR total, né, considerando o ATR de etanol, é uma fixação aí da ordem de 15% a 20% apenas. Bem, indo para o próximo slide, na página 8, para encerrar a minha apresentação inicial e abrir para perguntas e respostas, a gente anunciou recentemente um investimento de 320 milhões de reais de cogeração na usina São Martinho. É um contrato de 25 anos que a gente ganhou no leilão A-6. É uma venda de 177 mil megawatt-hora de energia a um preço de R$ 206 por megawatt-hora, ajustado por IPCA. Tem início esse PPA em janeiro de 2025 e a planta deve estar iniciando em 2023. Os investimentos devem acontecer nas próximas 2 safras e ter um retorno aí de 2 dígitos. A gente está bastante feliz porque conseguiu ganhar nesse leilão. É um investimento importante para a planta da São Martinho. A São Martinho é a principal planta da companhia. Hoje ela tem as caldeiras que tocam a usina são caldeiras de baixa pressão. Com esse investimento abre aí uma opcionalidade para São Martinho do ponto de vista de moagem no futuro, poder moer até 12 milhões de toneladas. Então era um gargalo essa questão de vapor, né? A gente tem obviamente outros gargalos, que é a disponibilidade de canavial e a disponibilidade de destilaria ou fábrica de açúcar e moenda, mas o gargalo de utilidades, que era a cogeração e o vapor, com esse investimento a gente consegue resolver e sozinho esse investimento se paga, né? Então a gente está bastante feliz aí que conseguiu ter sucesso no leilão. Esse foi o 3º ou 4º leilão que a gente participou. Nos últimos 3 a gente não tinha tido sucesso, dado que o preço não tinha chegado no retorno que a gente entendia que era o suficiente. E nesse leilão a gente conseguiu, os investimentos vão acontecer e dentro de 2 anos a gente está aí 2 anos, 3 anos a gente está com a planta rodando. Para a safra 19/20, a gente está estimando um capex de manutenção aí da ordem de 1,1 bilhão de reais. Capex de manutenção engloba trato cultural, plantio de cana e manutenção de entre safra. A gente teve nessa safra um aumento no custo de defensivos e fertilizantes por conta do dólar, né? Defensivos e fertilizantes soma aproximadamente 250 milhões de reais do meu custo total de operação e basicamente esse custo está ligado a trato cultural e a plantio que entra no capex. Essa é uma das razões do porquê que meu capex de manutenção acabou sendo um pouco maior do que inicialmente a gente estimava, né?
além do capex de manutenção, a gente está estimando alguma coisa próxima a 130 milhões de reais de capex de projetos de crescimento e de melhoria operacional. Melhoria operacional soma 70 milhões de reais, que contempla troca de colhedora, caminhões com uma melhor performance e um melhor rendimento, que ele se paga com o tempo. E projetos, a gente tem investimentos para tirar algum gargalo na produção de etanol, principalmente, projetos de levedura numa das nossas unidades, para quase dobrar o volume de levedura dentro da companhia. Hoje, levedura representa alguma coisa próxima a 20 a 22 milhões de reais de faturamento, com uma margem bastante interessante. A gente vai estar dobrando esse volume de levedura para os próximos anos. Então, é um projeto com retorno com payback muito rápido. MPB com meiose, a gente conclui esse ano todo o investimento inicial para estar fazendo em todas as unidades de 80% a 100% do plantio, com MPB com meiose. E o COA tem um investimento adicional agora, porque a partir da próxima safra entra a usina Santa Cruz também com o COA. A São Martinho já está rodando esse ano, a Santa Cruz roda a partir do próximo ano. Bem, esses são os comentários iniciais. Gostaria de abrir agora para perguntas e respostas para quem na sequência. Obrigado. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem *1. A nossa primeira pergunta vem de Fernanda Cunha, Citibank. Boa tarde, obrigada por pegar minha pergunta. A minha primeira pergunta é se você podia, Felipe, passar para a gente alguma ideia do que é ROIC para esse projeto novo do AI6 que vocês acabaram de levar em outubro. E o segundo é se você podia falar como é que estão sendo as vendas de etanol agora nesse terceiro tri. A gente viu aí, pelo menos aí nos últimos dias aí de novembro, batendo mais de R$1.950 o metro cúbico. Queria saber como é que vocês têm feito aí as vendas ao longo desse terceiro tri. Se tem sido gradual, se você está esperando concentrar mais para o final do trimestre, ou até mesmo levar mais para o quarto tri. Obrigada. Oi, Fernanda. A TIR do projeto é alguma coisa próxima, a TIR alavancada do projeto, tá? É alguma coisa próxima a 12% ao ano. Tá? Em relação às vendas, a gente prefere não passar nenhum guidance de venda para os próximos trimestres. Né? Foi uma estratégia da companhia não colocar o guidance exatamente de qual vai ser a produção de etanol e deixar a comercial um pouco mais livre para ver a estratégia de vendas. O que eu posso dizer é o seguinte, né? O preço médio de etanol hoje ele está ainda abaixo da paridade, né? Quando você olha do ponto de vista do consumidor, ainda está sendo vantagem consumir etanol do que gasolina, salvo engano está 66%, 67%, então tem espaço ainda para o etanol reajustar um pouco. Por outro lado, além do consumo estar muito forte, por outro lado, os estoques de etanol hoje eles estão 5% acima do que estavam no mesmo período do ano anterior, né? De modo que apesar do consumo estar muito forte, a gente acha que isso vai continuar, a gente não espera que o preço do etanol continue subindo de uma maneira muito expressiva nos próximos meses e nem na entre-safra. A gente acha que não vai ser aquela volatilidade bastante relevante que aconteceu no ano passado, onde no mês de janeiro caiu 20%, fevereiro subiu 30% e em março caiu mais 20%. Acho que não vai acontecer isso, mas eu não espero também que o preço do etanol vai subir muito fortemente, dado que você tem o Centro-Sul está produzindo bastante etanol, apesar da safra já ter acabado, você tem bastante estoque aí para estar sendo absorvido pelo mercado. O preço, assim, o cenário é construtivo, mas não acho que o preço vai subir muito. Tá? Ok, obrigada. Obrigado. A próxima pergunta vem de Lucas Ferreira, Banco JP Morgan. Oi, Felipe. Primeiro pergunta sobre o projeto de etanol de milho. Você acabou não comentando no início. Se tem alguma atualização de quando que ele deve ser submetido para aprovação?
Se tem mais algum detalhe nesse sentido. Segunda pergunta sobre etanol também. Como é que você vê os fundamentos para etanol, digamos assim, nos próximos anos, né? Vocês estão construtivos crescimento de demanda? Você acha que a oferta consegue acompanhar aqui no Brasil? Obviamente, isso vai depender muito de cenário de preço, vai depender muito do cenário de câmbio, petróleo, a gente sabe disso, mas como é que você está vendo? Você acha que o etanol talvez tenha mudado um pouco de patamar, o mercado está mais apertado? Como é que você está enxergando a rentabilidade, digamos assim, médio prazo do etanol contra o açúcar? Oi, Lucas, obrigado pela pergunta. A gente está construtivo o mercado de etanol para o futuro. Acho que a entrada do RenovaBio no próximo ano ajuda a absorver aí os impactos de variação de preço de câmbio e de petróleo, né? Uma vez que a distribuidora vai ter que comprar o CBIO e no fim do dia faz parte, vai ser uma componente do preço de etanol. Então a gente está construtivo. A gente acha que o consumidor mudou de patamar no momento em que vai consumir o etanol. Não é uma questão só simplesmente de preço, né? Acho que tem uma questão de costume do consumidor em estar colocando etanol no carro e acabar aqueles mitos que o etanol pode causar algum problema no motor que existia no passado, né? Então acho que isso já acabou. Você vê que o consumo está bastante forte. Então a gente está construtivo, obviamente, como uma commodity, depende muito o preço do etanol vai depender, obviamente, do preço do petróleo, o preço do açúcar, mas tem um RenovaBio que deve ajudar um pouco a fechar essa conta, então a gente está construtivo. Do ponto de vista de oferta, eu acho que vem zero oferta de etanol no curto prazo, etanol de cana-de-açúcar, né? Se tiver alguma oferta de etanol de cana-de-açúcar, vai ser uma oferta através de tirar algum gargalo da planta, reduzindo a produção de açúcar e aumentando a produção de etanol. Aí tem que ver caso a caso das unidades para ver a característica de cada uma, para ver quem consegue tirar esse gargalo. No caso da São Martinho, o único gargalo que a gente consegue tirar, e a gente já está estudando isso, né, fazer um investimento pequeno na usina São Martinho no próximo ano. A gente não vai conseguir fazer nessa safra agora, vai ter que ser na próxima safra, por uma questão de cronograma, onde a gente conseguiria tirar aí entre 50 a 60 mil metros cúbicos de etanol a mais, em detrimento ao açúcar, tá? Então aí tem que olhar unidade a unidade, cada usina tem sua característica, e para ver quem consegue tirar gargalo e produzir mais etanol. Eu acho que então, voltando, assim, acho que a oferta não vem muito de etanol vindo da cana-de-açúcar, mas vem sim de etanol de milho, né? Tem uma série de projetos que foram anunciados. Eu não sei se todos os projetos vão de fato ficar prontos e vão ser viáveis, mas considerando que foi anunciado, a gente está falando aí de um volume importante de etanol de milho que vem para fazer frente a essa demanda que deve vir nos próximos anos. Em relação ao nosso projeto de etanol de milho, né, a gente tinha uma expectativa de estar submetendo esse projeto ao Conselho agora no final do ano, em dezembro. A gente deve estar submetendo isso não mais em dezembro, mas no primeiro trimestre do ano que vem. Está acontecendo algumas discussões no estado de Goiás em relação à mudança de tributação de combustíveis, de etanol, saindo um pouco da tributação da produtora para a distribuidora. A gente está observando e acompanhando isso e vendo qual que vai ser o impacto dessa alteração para a demanda do combustível na região. Essa é a principal razão pela qual a gente está aguardando para ver, para depois tomar a decisão se vai tocar o projeto e aprovar o projeto no primeiro trimestre do ano que vem. A probabilidade da gente aprovar ainda é grande, né? Mas teve essa discussão que a gente está acompanhando de perto aqui para estar submetendo isso ao Conselho no momento que a gente tiver um pouco mais de clareza como vai ficar essa questão de tributos no estado de Goiás. Obrigado, Felipe.
Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. A próxima pergunta vem de Leandro Fontanesi, Bradesco. Boa tarde, Felipe, Aline e Luísa. Eu tenho, na verdade, uma pergunta sobre o RenovaBio, né? A gente tem escutado que o projeto tem evoluído, né? Tem hoje em torno de 200 usinas que estão em processo de certificação. Eu queria ouvir de vocês como que está o processo, quais plantas da São Martinho aí estão em processo de certificação e como está isso. Também o que vocês imaginam que possa ser conversão de litro de etanol por CBio e qualquer outra cor que vocês possam dar sobre o RenovaBio e o potencial benefício para a companhia. Obrigado. Oi, Leandro, obrigado pela pergunta. As nossas 4 usinas, a gente espera que seja certificada até o final desse ano. Uma delas já está certificada. As outras 2 a gente espera nas próximas semanas já ter notícia. Em relação à quantidade de CBios por litro de etanol, nossa estimativa inicial é que a gente consiga aí para cada 750 litros de etanol um CBio, né, em grandes números assim. Isso deve ser um número que a gente inicialmente, que a gente está vendo na média das demais empresas, né? Talvez a gente fique com uma produtividade de 5 a 10% acima da média dos demais certificados, né? Mas isso depende muito de cada usina. Por exemplo, uma questão interessante, né? A usina esse ano, que por alguma razão está com um problema financeiro e está usando menos insumos, menos fertilizantes e menos adubo, né? Quando for colocar no sistema para certificar o etanol, ela provavelmente vai ter uma certificação do ponto de vista de CBio melhor que a São Martinho. Pela simples razão, porque ela não está investindo em insumos esse ano, porque está com uma dificuldade financeira, né? Mas, assim, estruturalmente, né, as nossas unidades elas têm que ter uma eficiência melhor que as outras. Se pegar um indicador nosso só, que é um indicador de eficiência de máquina de colhedora, a gente chega a ter, numa colhedora por dia, 1.200 toneladas de cana por dia. Então você gasta muito, sendo que o setor faz 500 toneladas de cana por dia. Então você gasta muito menos diesel, né, na operação, e o diesel é um insumo importante para você fazer a calculadora do CBio, né? Então, esse 5 a 10% é a estimativa inicial, mas a partir do momento que se você tivesse todas as usinas investindo em insumos, o volume que precisava ser investido, a gente acha que esse gap pode ser ainda maior a favor da São Martinho. Mas o número inicial, a gente está falando aí de 750 para um CBio. Perfeito, muito obrigado. Obrigado. Próxima pergunta vem de Luiz Carvalho, UBS. Pessoal, boa tarde, obrigado aí. 2 perguntas, acho que talvez mais nessa linha. Felipe, se puder comentar, não especificamente sobre a São Martinho, mas como é que vocês estão vendo o programa RenovaBio em si, do ponto de vista de timing, as dificuldades. Eu tive, uns 2 semanas atrás, lá no Sugar Dinner, percebi bastante nível de reticência, pelo menos nesse processo inicial. Queria entender um pouco da visão de vocês. E segundo, se você puder falar um pouco sobre a planta de etanol de milho e o processo decisório, como é que eventualmente toda essa discussão do produzir eventualmente está impactando, como é que vocês estão olhando isso mais agora em função, vamos dizer assim, das últimas atualizações das negociações. Obrigado. Olha, Luiz, eu entendo que, obrigado pela pergunta, primeiramente. Eu entendo que a questão do RenovaBio, algumas usinas distribuidoras podem ter alguma reticência inicial, né, de como vai ser comercializado, enfim, se vai certificar
toda a cana, dos fornecedores também, qual que é o nível, que o nível de informação, a burocracia é muito grande, eu acho que tem um pouco isso. Acho que no começo pode ter alguma demora, pode engasgar um pouco, né? Não acho que o programa vai começar em janeiro up and running a 100%, não acho que não é o caso, né? Mas o que a gente vê hoje é que o volume de empresas que estão buscando a certificação já é bastante relevante, né? E se conseguirem, já vai ter um volume de CBIL relevante no mercado disponível para comercialização, né? Então a gente está otimista, acho que o programa vai acontecer. Se demorar 3 meses, 6 meses mais ou menos, né? Eu acho que isso não tem zero, atrapalha zero o programa como um todo, se você olhar no longo prazo. Tá? Em relação à planta de etanol de milho em Goiás, né? Como eu falei na outra pergunta, a gente está observando um pouco essas mudanças propostas lá em Goiás, né? Na tributação de etanol. Enfim, fazendo e avaliando aqui, uma vez que for alterada a mudança, né, feita a mudança, a gente vai avaliar o projeto e levar ao conselho. Eu não posso levar ao conselho hoje da São Martinho um projeto desse tamanho, né, sem ter 100% da previsão de como vai ser a tributação na cadeia inteira do etanol, né. A gente acha que não muda estruturalmente, né, mas está tendo uma movimentação, alguns ajustes, a gente precisa esperar que esses ajustes sejam concluídos pelo governo, né, ou não, né, e aí, uma vez que a gente tenha a certeza e a previsibilidade, a gente levaria para o conselho. Então, por isso que acabou escorregando de dezembro para o primeiro trimestre, né. O projeto é um projeto bom, né, uma usina acoplada, uma usina de milho acoplada a uma usina de cana-de-açúcar, faz com que o projeto fique bem rentável, né, porque você não precisa comprar cavaco, já tem a caldeira, o investimento da caldeira já está feito, tem uma série de benefícios, né. No caso da São Martinho, essa energia que eu vou estar usando para tocar a planta de milho é uma energia que eu estou vendendo na spot, ela não está contratada, então os econômicos do projeto são bons, mas eu preciso efetivamente que seja concluída essa mudança tributária que pode acontecer em Goiás, para depois avaliar e depois levar ao conselho, né? Então, é por isso que a gente acabou escorregando de um ano para o outro. Quando a gente decide fazer um investimento na São Martinho, a gente tenta ter o máximo de segurança possível, assim. Então, não dá para, no meio de uma mudança desse tamanho no governo, a gente levar para o conselho uma aprovação dessa que, com certeza, no conselho não vai passar, né? No conselho da São Martinho os donos da São Martinho conhecem muito a empresa, né? Estão no negócio há muitas décadas, né? E a gente aqui do management também não tem a segurança de que o projeto é um projeto rentável, né? A gente não vai para frente. Então essa é a razão por que vai escorregar de um trimestre para o outro. Boa. Só uma última pergunta, se eu puder. Tem alguma atualização em relação ao controverso lá? Como é que, de novo, mais um follow-up mesmo do que alguma coisa relevante, mas tem alguma atualização lá, não? Não, nenhuma atualização. O controverso continua no mesmo estágio, tá? Beleza. Tudo bem. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, Luiz. A próxima pergunta vem de Werner Roger, Trígono Capital. Boa tarde, parabéns aí pelo resultado, num cenário desafiador aí, então acho que a companhia tem entregado o que os acionistas esperam. São duas perguntas. A primeira é em relação mesmo ao controverso, se a São Martinho ou o Conselho já tem alguma definição do uso desses recursos, né, que entrariam gradualmente, se ficaria reservado para alguma aquisição, porque a companhia vem desalavancando rapidamente, né, então desalavancar ainda mais acho que não seria o melhor para o acionista. Ou mesmo distribuição de dividendos, né, então se existe já alguma discussão a respeito do uso desses recursos. E outra pergunta em relação à usina Iracema, né, que ela não tem cogeração, é uma usina relativamente pequena, mais antiga. Se existe algum projeto de modernização ou mesmo de
instalação, da cogeração, se existe algum limitante para isso, né? Poderia dizer um pouquinho a respeito da Iracema, qual seria o destino dela? Obrigado. Oi, Werner, obrigado pela pergunta. Eu vou começar pela última. A Iracema, quando a gente anunciou a transação lá com a compra da cana no ano passado, cana da Furlan, a gente fez um investimento na Iracema para aumentar a moagem dela, saindo de 3 para 3 milhões e meio de toneladas de cana. E nesse investimento, a gente fez alguns ajustes na planta industrial e hoje ela cogera um pouco, né? Ela não tem uma caldeira de alta pressão, mas ela tem um pouquinho de cogeração, não é relevante, mas tem. Mas hoje não tem nenhum projeto na Iracema para a gente estar fazendo, nenhum projeto relevante de cogeração ou mesmo de crescimento da planta acima dos 3 milhões e meio de toneladas, dado uma questão de disponibilidade de cana-de-açúcar na região, né? É uma região onde tem uma concorrência grande por cana, então a gente tem uma dificuldade muito grande em estar, mesmo completando esses 3 milhões e meio, hoje está moendo 3,100, né? Para 3,5 é difícil, então não tem nenhum projeto de cogeração na Iracema. Se os preços de cogeração melhorarem nos próximos leilões, o segundo projeto que a gente pode estar entrando é um projeto na própria São Martinho, né? A São Martinho tem 2 fases para fazer o retrofit dela. A primeira fase é o que a gente anunciou e tem mais uma segunda fase, né, que a gente poderia fazer também, mas aí ela depende um pouco mais com preços melhores, porque o volume cogerado ele é um pouco menor do que o volume que a gente anunciou recentemente, né? Mas a Iracema ela vai ficar provavelmente do tamanho que ela está. É uma planta que ela está muito bem localizada para o mercado consumidor. A gente produz um pouco de açúcar para o mercado doméstico através da Iracema. É uma planta extremamente flexível, ela faz um mix quase 70% de etanol e está muito próxima de Paulínia, então a gente consegue um preço melhor, um prêmio no etanol na Iracema, mas a gente não tem nenhuma expectativa de ampliar a planta ou investir na Iracema nesse momento, tá? A primeira pergunta em relação ao precatório, né? A gente não, até o momento, a gente não recebeu a segunda parcela do primeiro precatório, nem a primeira do segundo. A expectativa ainda continua que até o final do exercício a gente receba, e por hora não tem nenhuma atualização em relação a qual que é o destino desse recurso. E eu concordo com você que o nível de alavancagem da companhia já é um nível bastante saudável, não tem necessidade de uma desalavancagem ainda maior, e a gente está discutindo isso junto ao conselho da empresa, e até o encerramento do exercício a gente deve ter alguma definição em relação a o que fazer com esse recurso. Só aproveitando ainda, em relação ao etanol de milho, a única possibilidade é lá em Goiás ou mesmo nas demais localidades, né? Eventualmente seria possível também estudar um projeto, ou ele está né, não tem outra alternativa a não ser lá em Goiás? Desculpa estar fazendo mais uma pergunta, mas eu aproveitei aqui o gancho. Não, imagina. A gente tem a possibilidade de fazer na São Martinho, né? Na unidade São Martinho. Porém, a gente tem que primeiro tem que fazer em Goiás, né, e ver e testar um pouco o projeto, né? Então, primeiro, se a gente conseguir aprovar em Goiás e der certo, a gente vai fazer do ponto de vista do cronograma primeiro em Goiás. A segunda opção é fazer talvez na São Martinho, na unidade São Martinho, mas aí os econômicos são um pouco mais apertados, porque eu tenho que o milho, o custo do frete do milho para tirar de Goiás, lá da região de Rio Verde, para chegar em São Paulo, ainda é muito elevado, né? E o DDGS, que é o subproduto da produção de etanol de milho, o principal mercado está no mercado da região de Goiás e Mato Grosso. Então eu teria que produzir etanol na unidade São Martinho, eu traria um milho mais caro e o subproduto eu teria que voltar para colocar no maior mercado que é o mercado de Goiás e Mato Grosso. Então, a questão logística aí, hoje,
acaba me impedindo que esse projeto ocorra, tá? Mas não sei, daqui a alguns anos, dependendo se conseguir evoluir a questão logística do Brasil, os custos diminuírem, pode ser uma possibilidade, principalmente agora que a São Martinho colocou, com a conclusão da caldeira, a São Martinho fica muito mais eficiente do ponto de vista de vapor, né, e energia, e poderia abastecer essa planta de milho. Mas hoje o gargalo principal é a questão logística para trazer a matéria-prima e depois para levar o produto, o DDG, para a região de Goiás. Obrigado. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Alexandre Falcão, HSBC. Boa tarde a todos, obrigado pela pergunta. Na verdade, queria checar com vocês. Vocês têm alguma posição em relação a como a Petrobras vai mudar a atuação dela no setor, tanto de refino quanto de logística? Quer dizer, esse leilão ou essa estatização que vai acontecer ano que vem, e alguns distribuidores provavelmente vão comprar refinarias. Isso muda o jeito de vocês operarem? Você acha que isso muda em algum ponto a estratégia de vocês? Vocês vão precisar de mais um trading arm ou começar a negociar de uma maneira diferente? E aí perguntando mais, obviamente também falando como é que a Copa está enxergando isso. Obrigado. Oi, Falcão, você entende direito a tua pergunta? Assim, o fato da Petrobras vender algumas refinarias, eu acho que do ponto de vista do mercado, né, você tira aí um possível de um outro governo, né, a questão de manipulação de preço não existiria mais, né, ou diminuiria bastante, né. Então você ficaria com um preço mais livre, com maior concorrência do preço de combustível no fim do dia, né? O que para a gente eu acho que é positivo, né? Não muda muito o nosso jeito nossa estratégia de etanol, e também não vai nos incentivar a entrar na cadeia e fazer uma joint venture para vender combustível. Esse não é muito o nosso play. Nosso player é produtor de etanol e de açúcar e tentar ter uma logística relevante para carregar o produto e tentar vender nos melhores momentos, né? Mas obviamente a gente precisa ver o que vai acontecer, né? Como vai desenrolar essa questão da Petrobras e se o mercado vai mudar muito. Mas até o momento a gente não entende que do nosso lado não tem grandes impactos. Ótimo, se eu puder, só mais uma. Falando um pouco vocês acham que o clima dessa safra pode ter alguma influência em Brasil para a safra que vem? Ou você acha que, não para vocês especificamente, mas para o resto do setor e falta de investimento, vocês enxergam volume para baixo mais uma vez para a safra que vem? Ou você acha que isso não deve ser relevante? Eu acho que não deve ser relevante porque essa safra foi uma safra bastante chuvosa, assim, em diversas janelas, assim. Então, por mais que você tenha uma questão de não investimento no canavial, né, eu acho que a gente deve ter uma safra no ano que vem muito equivalente ao que foi essa do ponto de vista de volume de tonelada, tá? Não vejo isso como sendo um problema, porque acabou que o clima acaba ajudando aí o canavial para a próxima safra. Ótimo, obrigado. Próxima pergunta, Christian Audi, Santander. Oi, Felipe e Aline. Eu tinha duas perguntas. A primeira, Felipe, voltando ao tópico de uso do capital, que nível de alavancagem você se sente confortável? Eu sei que você já está no nível baixo, mas que range você se sente confortável? Se puder discutir um pouco como é que você está vendo o mercado do ponto de vista de M&A e finalmente tocar no ponto de política de dividendo e potenciais capex de crescimento que você pode ver aí entrando para o ano que vem. A segunda pergunta era mais voltada, eu acho que você deixou bem claro a visão de vocês com relação ao preço de açúcar. Se puder só falar um pouquinho de como você está vendo geograficamente
o lado de suprimento, globalmente falando, onde que você acha que pode aumentar ou diminuir, por favor? Oi, Christian. Eu acho que na questão do açúcar, o que está acontecendo é que para o próximo ano deve acontecer provavelmente um déficit de açúcar. Porém, dado que os estoques estão ainda elevados, principalmente os estoques no hemisfério norte, onde que tem o maior mercado consumidor, né? Então a gente entende que isso é um limitante aí para ter uma recuperação de preço, né? A Índia, a expectativa, o último número que eu vi, é uma expectativa que reduz aí um pouco a produção de açúcar, chegando aí na casa de 28 milhões de toneladas, na média dos analistas que eu li, mas mesmo assim essa redução não vai ser relevante para fazer com que o preço de açúcar se recupere rapidamente, porque os estoques estão muito grandes. Mas, voltando, se o Brasil tiver mais uma safra com mix mais alcooleiro, é o que parece para o ano que vem, aí a gente está falando que o Brasil tiraria de novo, né, produziria 10 milhões de toneladas a menos, né, do que o potencial, né, de açúcar, né, porque aí, na nossa cabeça aqui, começaria a equilibrar um pouco mais essa questão de volume de estoque de açúcar no mundo, né. Então, tela de maio e julho 20, a gente não vê muito upside, mas mais para a tela de outubro e março 21 pode ser que tenha uma recuperação dos preços por conta dessa dinâmica. A tua primeira pergunta, em relação ao endividamento, a gente entende que um nível ótimo de endividamento é alguma coisa próxima a 1,5 dívida líquida EBITDA. Lembrando que o EBITDA não é uma métrica para o setor de açúcar e álcool que mede a geração de caixa operacional, dado que eu tenho embaixo do EBITDA um volume de capex relevante, que é como se fosse um OPEX, que é o plantio da cana, trato cultural, etc., né? Então, por isso, 1,5 EBITDA é um número que a gente fica confortável. Se você olhar do ponto de vista do EBIT, da geração de caixa, esse número seria alguma coisa próxima a 3 vezes, mais ou menos, tá? Depende qual é o teu capex recorrente de cada safra. O tema de dividendos, a gente, como eu falei na outra resposta, né, a gente está tratando aqui internamente, deve ter até o final do exercício alguma novidade em relação a alguma política de dividendos e como a São Martinho vai tratar com esse excesso de caixa, principalmente após o recebimento do precatório. Os investimentos que eu tenho hoje, né, dentro do meu pipeline não são tão relevantes, né, dado o meu tamanho de geração de caixa. O investimento com geração é um investimento que eu vou fazer provavelmente com alavancagem, né, então eu vou usar 30% de capital próprio. Se a gente aprovar o investimento em etanol de milho até o começo do próximo ano, a gente também vai usar alavancagem financeira, de modo que para o próprio projeto ter uma tira um pouco melhor, né? E no caso da cogeração, isso é bem relevante. Se eu não tenho alavancagem financeira, a minha tira do projeto fica pior, né? Porque é um projeto de muito longo prazo e com a margem um pouco apertada. Obviamente é diferente de cana-de-açúcar, né? A gente está falando de energia que tem a receita, ela é com inflação, não tem tanto risco de variação de preços, né? Mas o retorno tem que ter alavancagem, senão você acaba piorando a TIR do projeto inteiro, tá? Perfeito. E do lado isso. Eu esqueci do M&A aqui, a Aline me lembrou. Do M&A para o setor, eu acho que zero, né? Eu não vejo nenhuma possibilidade de acontecer M&A no curto prazo para São Martinho comprando empresas do setor. Isso meio que está totalmente fora do radar. As nossas usinas,
hoje estão com produtividade, e a gente espera com esse projeto da MPB com meiose crescer aí nos próximos anos a produtividade e tá enchendo as usinas, então logo eu não preciso de ativo biológico para estar completando minha capacidade industrial, e comprar uma usina de cana-de-açúcar do zero, comprar tudo, indústria, canavial, etc., né? A gente entende que o capital alocado é muito relevante, e a gente não vê muito espaço para isso acontecer. Mesmo com um etanol melhor, né, o retorno ainda é muito apertado, né? A gente não vê espaço para acontecer isso no curto e médio prazo. Tá ótimo, obrigado, Felipe. Seguimos com Lucas Ferreira, Banco JP Morgan. Felipe, só uma curiosidade. O que você vê de oportunidade de liability management aí, e agora com investment grade? Se isso muda um pouquinho a equação para você, você consegue, enfim, acessar alguns pockets com custo um pouco mais baixo? Se você puder falar para a gente o que muda, agradeço. Obrigado. Lucas, eu acho que do ponto de vista do mercado local, né, São Martinho já é investment grade já há mais de 1 ano e meio, salvo engano, né? A gente é AAA há 1 ano e meio atrás. E com esse rating AAA, a gente acessou o mercado de CRA já num preço bastante competitivo, né? Então, o mercado de capitais local, eu não vejo muito o preço caindo muito para São Martinho. Talvez acessar alguma operação com mais prazo no mercado local em algum momento, né? Hoje o mercado local está meio estressado, né? Assim, recentemente teve com as taxas de juros, todas as operações incentivadas abriram um pouco a taxa, mas em algum momento no ano que vem a gente entende que consegue acessar novamente e com prazo um pouco melhor. Agora, no mercado internacional, o investment grade pode ajudar e muito, porque você acessa outro bolso, né? Com prazo maior e com taxas menores. O ponto é que a gente entende que o mercado local hoje, mesmo com essa abertura de taxa que teve recentemente, ainda é mais atrativo do que o mercado internacional, né? A taxa de juros no Brasil convergiu para um nível bastante baixo, e sem contar, né, que apesar do açúcar ser em dólar, né, a gente entende que, olhando no curto e médio prazo, o preço do açúcar anda muito mais em reais, né, nessa combinação dólar com real, do que em dólar em si, né? E por isso a gente não pretende aumentar muito o nosso endividamento em moeda estrangeira nos próximos anos. A gente entende que 30% da dívida bruta em moeda estrangeira já é o suficiente. E a nossa dívida em moeda estrangeira, ela está bastante alongada. A gente alongou recentemente a dívida, está com prazo de moeda estrangeira acima de 4 anos, a dívida média, né, com o primeiro vencimento é daqui a 2 anos, salvo engano. Então não teria, no curto prazo, espaço para estar fazendo nenhuma emissão internacional. Tá? Tá claro, obrigado. Obrigado, Lucas. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Felipe Vicchiato para as considerações finais. Só um segundinho, que tem uma pergunta aqui que veio via e-mail. Eu vou tentar responder aqui para todo mundo. Estamos... Só um minutinho. É uma pergunta em relação ao custo de produção da companhia, né? A gente espera encerrar o exercício fiscal com um custo caixa, né? E aí nesse custo caixa a gente engloba, obviamente, todo o capex de manutenção, com um custo caixa muito semelhante ao que foi o custo caixa na safra passada, excluindo os efeitos de Consecana, né? Ou seja,
a melhora da minha produção, a maior alavancagem operacional vai me ajudar a diluir esse aumento de custos que eu tive no defensivo de fertilizantes que eu mencionei anteriormente, de modo que o meu custo caixa ano contra ano, excluindo o efeito de consecana, deve ser mais ou menos igual. Né? Só para tentar responder a pergunta aqui de um investidor, a gente mantém esse guidance que a gente passou isso no trimestre passado e está mantido nesse TRI também, dado que a safra está acabando aí até no começo de dezembro. Bom, obrigado a todos pela participação no call. Eu e a equipe estamos à disposição aqui para caso tiver alguma dúvida adicional. Um abraço, boa tarde. A teleconferência da São Martinho está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde.